Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira e nós estamos aqui reunidos, eu, o Antônio Carlos, Tadeu, que são pastores aqui na Igreja Batista Regular Filadélfia, e o motivo de nós estarmos aqui é exatamente o aniversário de 40 anos desta igreja. Essa igreja ela surgiu de uma reunião numa casa chamada Vó Joana, uma senhora muito joia, e da Wanda. E nessa ocasião, eu tinha apenas 9 meses de convertido. E começamos então, aos poucos, pensarmos em começar algo novo. E Manuel Cunha, Walter, Antônio Carlos e outros pensaram realmente em fazer uma congregação que era da Igreja Batista Regular lá do Itaim. Nós resolvemos então, conversamos com a liderança aprovou. Então o grupo veio para cá. Eu aluguei a casa no meu nome, era uma casa pequena, espaço bem pequeno mesmo, mas foi suficiente para aquele início, onde todos os sábados nós pegávamos uma pianola do Manuel Cunha, né? Ele tinha lá, ele tocava, né, teclado, tudo. Então todos os sábados nós tínhamos que pegar aquilo, levar lá para casa e aí a gente iniciava o culto. Eu me recordo que no dia que nós íamos fazer a inauguração, nós estávamos ali perto de Moema e meu carro quebrou o cabo do acelerador. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu estava com a chave da casa e iam chegar as pessoas. E eu, óbvio, não conhecia muito, como ainda não conheço muito o carro. E as estratégias de se locomover sem isso, e uma pessoa chega na minha janela e fala assim: que aconteceu? Eu falei: eu acho que quebrou o cabo do acelerador. Ele falou: desliga o carro. Desliguei. Põe em primeira. Puxa, agora liga o carro. E aí nós fomos andando em primeira até chegarmos aqui. E deu tempo de nós então ligarmos e começarmos tudo. Bem, depois cresceu, foi assim, tomando um vulto maior, até o ponto de que nós tivemos condições de construir um barracão no final. E as pessoas foram chegando, né? E realmente nós começamos a ter pessoas maravilhosas que começaram a se envolver conosco. E assim a Filadélfia começa. E hoje nós vamos gastar um tempo. Nós estamos exatamente aqui na área da biblioteca e essa biblioteca realmente foi montada. ah, Tem livros assim bem interessantes. E aqui está o nosso irmão Tadeu e, e o irmão Antônio Carlos. Então, nós temos aqui os dois que são líderes. São líderes e nós vamos gastar um tempo entrevistando os dois. O Tadeu parece que chegou um pouquinho antes que o Antônio Carlos, 83. em 83. Muito bem. E você? Eu cheguei em 84. 84. É. Muito bem. Então, nós vamos começar a fazer algumas perguntas para eles a respeito de como eles chegaram, como se envolveram. E eles vão ter liberdade de estar falando para nós aí. E acredito que vai ser uma boa entrevista, ok? Antônio Carlos, eu queria falar primeiro com você. Ah, Você veio não de uma igreja católica normal, coisa parecida, mas parece que você andou por algumas estradas estranhas, não é? Então, conta um pouquinho a respeito de você. Então, quando eu cheguei aqui à igreja, na verdade eu tinha um passado de alguns anos na Umbanda. Eu tinha ido com um colega que falou para nós que havia umas meninas legais num lugar onde a mãe dele ia, e eu fui para ver que lugar é esse. E para minha surpresa, era um terreiro de Umbanda. E lá acabei me envolvendo, você é convencido de que tem que fazer algumas coisas, você tem que voltar, retornar, e no fim fiquei 5 anos lá. Só coisas que eu tenho assim ruins na minha mente daquele tempo, eu fiquei escravizado com muitas coisas, mas houve uma boa, eu conheci minha esposa lá. E então
nós namoramos, ficamos noivos e próximo de nos casar nós conhecemos a igreja. E aí foi uma grande alegria conhecer a palavra de Deus, entregar nossas vidas a Jesus. Isso tem 35 anos, parece que foi ontem, é mais da metade da minha vida. E desde então eu procurei sempre servir aqui na igreja, fomos conhecendo a palavra de Deus, fiz alguns cursos, sempre nos envolvemos com pessoas e felizmente, louvado seja Deus, estou até hoje aqui. Muito bom. E você, meu irmão? A minha história já é diferente. Eu me converti em 83, foi no ano que eu casei, foi depois de um mês e meio que a minha esposa Ivânia se converteu. Foi pregada a palavra para ela pela Júlia, que hoje ela está em Portugal, mas era membro dessa igreja aqui. E antes de casar, eu falava para a Ivânia, bem, vamos comprar uma Bíblia. E ela estava sempre saindo fora, que não queria. Mas no dia que ela se converteu, eu também estava comprando uma Bíblia. E eu não sabia. E ela se converteu numa quarta e pregou o Evangelho para mim no sábado. Então foi muito interessante, porque ela falou para mim que eu também tinha que aceitar Jesus, porque ela tinha aceitado a Jesus. Falei, bem, eu aceito Jesus desde pequenininho. Você que precisava aceitar Jesus mesmo, né? Eu sei que nós viemos para cá, para Filadélfia mesmo, no final do ano de 83, após de 5 meses mais ou menos de convertido, lendo um pouco a palavra, né? Algumas pessoas depois aqui nos orientaram como nós devíamos fazer, sobre o discipulado também. Então a gente foi crescendo, tendo ministérios, né, aqui na igreja, e graças a Deus estamos aqui até hoje também, servindo a Deus. Amém. Toninho, pastor Antônio Carlos Correia, Sim, você hoje é o presidente da igreja sim, e acredito que você, de alguma forma, tem planos, tem uma série de coisas aí na sua mente que você gostaria de implementar, talvez algumas dificuldades, não é? sim. Eu gostaria de saber como você se envolveu com a Filadélfia, como você chegou a esse pastorado, né? A sua formação e se você tem algum alvo, algum plano para que a gente possa realmente Sim. colocar aí para o pessoal ouvir. Então, curiosamente, logo após a minha conversão, eu comecei a conhecer pessoas, igrejas, pessoas que foram me orientando na caminhada cristã, né? E eu percebi que de fato era uma pegada da igreja, uma marca da igreja, que as pessoas deveriam conhecer a Escritura, que as pessoas deveriam saber combater o erro, para que falsos ensinos não entrassem. E eu me apeguei muito a isso, eu gostava já à época de ler, mas eu lia coisas quaisquer, não é? Aí eu comecei a receber, por indicação dos irmãos, presentes, livros de teologia, minha Bíblia também eu ganhei uma logo que eu comecei a me firmar na igreja. E eu comecei a ler bastante, fui me envolvendo com o ensino, e assim, eu não sei, são coisas que Deus é que sabe. Eu, muito novo ainda na fé, eu já tinha o desejo, eu sabia que eu queria ser pastor, que eu queria cuidar de pessoas, me envolver com a obra de forma direta, não é? E aí procurei fazer cursos relativamente pequenos à época, que foram me ajudando, aprendia muito com os irmãos mais velhos também, não é? E só depois de uns 20 anos, 15 anos quase que eu estava convertida, que eu fui fazer a faculdade teológica lá nas Perdizes. Então eu fiz o curso de bacharel em teologia em 4 anos. Eu hoje tenho um curso que eu está um pouco interrompido, mas eu tenho feito um mestrado em teologia no Seminário Palavra da Vida, não é? E à medida que nós fomos congregando, interagindo com os irmãos, foi havendo necessidade, substituição de pastor que saiu, e eu apresentei meu nome para a igreja, perto de 10 anos atrás, e fui votado, aceito para ser pastor da igreja. À época, ainda trabalhando em empresas. E algum tempo depois, eu acabei me desligando da empresa, onde eu fiquei muitos anos, a última empresa,
E aí a igreja fez um convite para que eu ficasse só com a igreja em tempo integral. Então tem mais ou menos isso, uns 6 anos, 5, 6 anos, que eu estou em período integral cuidando das coisas da igreja. Maravilha, Antônio. Eu só queria que você me colocasse assim. Quando você iniciou e olhando para a igreja hoje, quais as mudanças que ocorreram? Então, tem algumas coisas assim interessantes. Eu acho que uma coisa marcante, vale a pena registrar. A nossa igreja passou por muitas mudanças, inclusive de pessoas, mas ela nunca perdeu a característica que está atrelada ao nome, que é ser Filadélfia, que é ser uma igreja amorosa entre os irmãos. Curiosamente, eu acho que assim, a maioria dos pastores tem como sonho implementar mecanismos, ministérios na igreja que façam com que a igreja cresça. A nossa igreja nunca cresceu. Isso pode soar um pouco negativo. Por outro lado, com o pastor Tadeu, nós fizemos um dia uma conta por alto. Eu acho que mais de 200 pessoas passaram por esta igreja. Você pode olhar de um lado, poxa, a igreja talvez não é boa, não fixou as pessoas, mas nós percebemos algo que é positivo. Muitos saíram porque mudaram residência, trocaram de cidade, de estado, até de país. Outros foram ser líderes em outras igrejas, ajudando igrejas que tinham necessidade. Então, assim, evidentemente a igreja não é perfeita, pode ser que pessoas preferiram outros ministérios, mas a grande maioria até hoje sempre fala que esta igreja deixou grandes marcas, marcas profundas nas suas vidas, de um cristianismo vivido mesmo conforme a Escritura. Então, se por um lado não enchemos a igreja aqui demais com tanta gente, ajudamos a obra de Deus, o reino de Deus, alocando pessoas em outros ministérios. Quais as dificuldades que você tem encontrado dentro do ministério? Então, eu poderia citar hoje, acho que talvez o que mais tem marcado não só o ministério nosso aqui na igreja, mas de outras, quando a gente conversa com outros pastores, é que assim há um secularismo muito forte que é incutido nas pessoas já desde a escola, é um humanismo muito forte, e então a gente sempre vê alguma dificuldade em implementar uma vida cristã que seja aprofundada, onde as pessoas tenham um bom comprometimento com a Escritura, onde elas procurem vivenciar a fé cristã em profundidade. Nós temos uma concorrência muito forte dessa ideologia secularista que está por aí, e hoje acho que a luta das igrejas é essa, exatamente fazer as pessoas se fixarem na igreja, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e poder ter vida cristã firme, comprometida. É uma dificuldade meio geral, eu creio que hoje nós encontramos. As coisas têm sido nesse nível. Montar ministérios com envolvimento de grande parte das pessoas. Nós temos uma minoria que trabalha para que a coisa se sustente. Amém. E você, Tadeu? Alguma palavra que você gostaria de acrescentar? Eu não fui como o pastor Antônio Carlos, né? Eu não fiz seminário, mas fiz muitos cursos. Também, pela minha profissão, que eu trabalhei muitos anos com informática, eu não tinha horário para poder fazer um curso, um seminário, coisas assim. Mas pela experiência de pessoas, mesmo aqui da igreja, indicando, orientando, fazendo discipulado, lendo alguns livros, pequenos cursos, eu acho assim que foi um bom crescimento para mim, né? Amém. Eu lembro que às vezes tinha culto aqui na igreja, eu não estava porque eu estava trabalhando, né? Então isso aí me deixava com o coração triste. Sim. E até mesmo às vezes eu precisava fazer algum curso, eu fazia 1, 2 aulas porque tinha que trabalhar. Não tinha condições. Então não tinha condições, né? Mas eu lembro que em 2002, quando eu perdi o meu emprego, eu pude fazer um curso assim de um ano inteiro praticamente, onde eu cresci também. E como o Toninho falou, a igreja ela preza para as pessoas crescerem na palavra. Então isso eu acho que é importante. Amém. E essas pessoas também, muitas que saíram da Filadélfia, não foram simplesmente para outras igrejas, foram para servir. Amém. Então isso a gente fica Muito contentíssimo, né, Muito nesse bem. sentido.
Bem, nós estamos aí já com um tempo um pouco ultrapassado do que eu costumo fazer, mas nós vamos ter outros momentos, agora nesse domingo, dia 29, nós vamos estar trazendo inclusive pessoas que estiveram desde o início. É possível que virão pessoas de fora, de longe, pelo menos alguns entraram em contato conosco, e nós vamos estar retomando, vamos estar captando algumas coisas aqui no dia, e espero que vocês estejam orando por nós. Se você desejar estar com a gente, nesse domingo agora, começaremos o culto às 6h30, ok? 18h30, e aqui é Rua Salvador Simões, 1432, Alto do Ipiranga, ok? Então, que Deus abençoe e orem por nós.